onde eu estava. Foi uma história um pouco longa, mas a impressão que me ficou é que eu tinha que optar entre mostrar aquilo, representar ou tratar do lugar de onde esses panos vieram. Eu fiquei um pouco na dúvida, depois eu achei que eu deveria deixar a coisa correr um pouco mais solta e pensar no trabalho que vinha de acordo com o pano que eu tinha na mão. E esse trabalho foi feito aqui nas Cavalariças do Parque Lage, em 2003, por aí, e ele é essa ideia plena, ele representa um espaço onde ele está colocado, e ele foi feito com o chão das Cavalariças. Então, esse trabalho tem um ponto de vista onde eles... Você pode botar o próximo, por favor? Ele está inserido dentro daquele espaço. Tem um ponto no espaço onde você vê o trabalho, ele funciona. E essa exposição tinha 2 trabalhos. Do outro lado, era uma outra tela na mesma situação, ela representando o espaço onde ela estava colocada. Esse trabalho é a mesma coisa, só que ele foi colocado numa galeria de arte. E essa impressão era uma impressão do chão de um ateliê que eu trabalhava na Lapa. Pode passar. Isso foi um trabalho que eu fiz no MAC de Niterói. A ideia era que quando a diretora me convidou para fazer uma exposição lá, eu percebi que o carpete lá já estava quase saltando fora, né? Daí eu disse para ela, quando vocês tirarem esse carpete, me dá, porque eu vou tentar fazer um trabalho com eles. Infelizmente, ela não me deu a quantidade de carpete que eu queria cobrir todas as paredes do MAC por dentro. E, aliás, eu estou esperando a nova leva. O carpete que está no chão aí já está saindo novamente, porque eu já pedi para o Guilherme Vergara que eu vou querer fazer alguma coisa. Eu soube isso. E aí, como o carpete, por mais usado, ele é muito mais homogêneo que os meus panos, né? Eu representei aí um bicho, um pássaro que voa no Rio de Janeiro, que eu aprendi o nome, é 30 réis. E você pode ir mais um, por favor? E o carpete é cortado e ele é aplicado na parede. A imagem do pássaro é a própria parede do museu. O ideal é que esse carpete cobrisse totalmente a parede e o branco só surgisse onde está o pássaro, mas toda vez que eu mostro essa imagem eu tenho que falar isso, porque é um trabalho que eu queria que tivesse mais... Esse trabalho é mais recente. Depois, eu tenho uma coleção de panos de muitos lugares onde eu vou, imprimo e tal. Eu quis fazer uma tela onde eu juntasse todos esses panos, esses momentos diferentes. E eu optei por representar um tipo de essa estrutura que pode ser um escaninho, como pode ser uma coisa arquitetônica. E eu tenho panos aí que eu fiz durante uns 12 a 15 anos. E aí você vê que já tem uma coisa muito mais minuciosa. Cada superfície dessa é um paninho diferente. Então, isso, diferente no começo, quando eu tinha 20 panos, aqui eu tenho um número bem maior. Aqui, nesse momento, eu já morava no Brasil, eu trabalhava com assistentes, eu localizo cada pano e o meu assistente, ou os meus assistentes, eles colam os panos nos lugares. Eu acho que tem que voltar um pouquinho. Esse é um trabalho que também eu comecei fazendo em casa. Eu comecei a... Não, esse é bem recente. Tá bom aí. Esse é uma colagem de panos, esse é recente, eu mostrei ano passado aqui no Rio de Janeiro. Cada tá bem no meio, né, cara? Vai para frente, por favor. Também é o mesmo princípio, esse aí. Cada taco é um pedaço de pano. Isso é a casa de um amigo meu em São Paulo, e esse pano foi todo feito num prédio abandonado em Curitiba.
O trabalho seguinte, eu comecei em casa, também é uma longa história. Quando vim morar no Rio de Janeiro, eu voltei, a gente tinha um apartamento novo e eu resolvi tirar o taco todo. Minha ex-mulher falou, não vai tirar o taco todo. Eu falei, vou mudar a posição dos tacos, que eu não gosto de taco espinha de peixe, é uma coisa que eu não gosto. Então, eu mudei a posição dos tacos, e um dia eu estava fazendo aquarela na minha sala, pode ir, por favor, e eu comecei a pintar aqueles tacos, porque eles estão exatamente nessa posição, eles se comunicavam um com o outro como se fossem pequenas paisagens, né? Quando eu mudei a posição dos tacos. E eu não sabia muito bem o que fazer com ele, eu tive muitos tacos. E eu fiz um trabalho... Você pode tentar voltar? Eu acho que está faltando uma imagem. Eu fiz um trabalho que era... Não, então adiante. Eu fiz um trabalho que era a sala onde esses tacos foram... É a sala onde eu trabalhei. Ele... Mais adiante. Eu acho que eu perdi uma imagem. Não, bom, conto. Essas duas imagens das aquarelas são detalhes. Esse trabalho é o corredor da minha casa, é um trabalho que tem 10 metros de comprimento, por 1,20 mais ou menos, que é a imagem do corredor da minha casa. Eu aumentei um pouquinho a largura do corredor para ficar mais interessante, como uma tela, e veio desse trabalho diário. Eu ficava vendo televisão, ou ouvindo alguma coisa e fazendo essas aquarelas. Mas, quando eu comecei a fazer, eu não sabia muito bem que eu ia montar daquilo. E o primeiro trabalho que eu fiz foi a sala onde eu pintei os tacos, no tamanho 1:1, tamanho real da sala. Ficou um trabalho enorme, mas os tacos, essas aquarelas, foram coladas numa superfície, não por mim. Eu mandei para um lugar que trabalho para vários artistas, tal, e eles colaram com uma tinta uma cola de sapateiro, que não deu certo, começou a descolar, e eu perdi o trabalho. Então, esse é o segundo trabalho, eu joguei aquele fora, eu fiz novamente mas eu fiz o corredor da minha casa. Esse trabalho aqui é feito com páginas de livros de arte, de uma coleção chamada Esquira. O nome dessa tela é Esquira. Também é o mesmo princípio, são colagens de pedaços de páginas diferentes, e a imagem surge pela diferença, uma página está mais amarela, outra menos amarela, né? Você pode ir mais à frente. Isso é um detalhe da colagem. O suporte atrás é uma placa de alumínio. E esse branco, mais branco, é o alumínio onde essas páginas estão coladas. Isso é mais próximo ainda. Esse trabalho é de 2007, por aí. Estou chegando perto. Oi? Essa tela deve ter uns quase 3 metros por 1,50. Na sequência de trabalhar com papel, eu estou tentando ir rápido aqui, eu tinha muito convite, catálogos de exposições lá no meu ateliê também. Eu pensei em processar isso, fazer páginas de folha para desenhar nelas, né? Então, eu comecei a reciclar, fiz polpa e fiz uma página, uma folha de papel reciclado, e eu pensei, eu não sei o que eu vou desenhar nela. Eu resolvi, então, fazer um objeto com ela, e, com esse objeto, fazer algumas telas, fazer um tijolo, e, com o tijolo, fazer algumas telas. Na época, eu acho que é 2010, 2009, eu fui convidado a expor no Centro Cultural São Paulo. Eu pensei, vou expor essas telas feitas com tijolos. Só que o Centro Cultural São Paulo tem uma arquitetura muito interessante, mas é muito ruim de parede. E a proposta é que os expositores dialogassem com o espaço arquitetônico. E tem um brecheret muito bonito lá, bem na entrada, é uma tela chamada Eva. É a Eva.
Eu resolvi produzir. Eles têm também muito papel lá, o diretor na época. Ele me deu uma Kombi de papel. Eu montei lá no Centro Cultural São Paulo uma fabriquinha para reciclar papel e comecei a empilhar esses papéis em torno da Eva. Pode ir. E esse trabalho durou 4 meses. Eu ia a São Paulo todo 15 dias e ia botando colocava fileiras de tijolos em torno da Eva. Pode ir. É muito interessante as relações que surgem. Parecia que os tijolos também eram de mármore. Você podia ver a figura pelas frestas dos tijolos de papel. E as pessoas, o Centro Cultural São Paulo é um lugar muito interessante, onde você tem todo tipo de gente passando e muita gente vai lá só para dar um tempo, para estudar. Então, o meu assistente que me ajudava lá, ele falava que todo dia tinha uma história diferente, porque ele ficava fazendo papel lá, alguém perguntando coisas ou se relacionando com ele, ou um chegou a roubar um tijolo. E só essa experiência dele falou que dava para fazer uma história. Depois eu montei... Pode voltar um pouquinho? Eu montei minhas telas com... Eu montei as telas e mostrei numa galeria essas telas com os mesmos tijolos. Na sequência, pode ir, por favor. Eu fiz o mesmo material, mas para uma exposição para a Bienal de São Paulo de 2010. A penúltima Bienal de São Paulo. Era uma sala, que é o tamanho da sala do meu ateliê, e eu fiz placas, eu revesti todo o espaço dessa sala com essas placas, tem 50 por 50 centímetros, e o título desse trabalho é uma linha que eu peguei de uma biografia do Albert Camus, que é a história... O sol me ensinou que a história não é tão importante, que eu acho muito bonito. Eu pensei que tem uma ideia de calcinação, de apagamento, aí eu usei essa frase. Esse é um outro trabalho que eu comecei nos anos 90 e 96, por aí, quando eu estava numa certa crise e meu filho tinha acabado de nascer e tal. Eu queria tentar contextualizar melhor meu trabalho para mim, para fazer trabalhos onde eu não ficasse sofrendo tanto na realização deles. E eu fiz esse trabalho, a ideia eram 2 telas grandes, uma olhando para a outra, e feitas com lençóis, uma com lençóis de hospital e outras com lençóis de motel. Foi mais fácil arrumar os lençóis de hospital do que os de motel. Mas, enfim, eu fiz o trabalho em 96 e só mostrei ano passado, ano retrasado, quando aqui na Casa França Brasil. E depois que eu fiz o trabalho, eu fiquei com eles na gaveta, porque eu não sabia... Ele não parecia nem com as coisas que eu estava fazendo na época, daí eu guardei-os. Está quase acabando, Paulo. Essa solução de esticá-los como 2 telas, 2 estruturas, veio agora, quando eu montei o trabalho, que eu não sabia como mostrar esses 2 brancos, um olhando para o outro. São lençóis que foram usados até o final da vida em 2 lugares muito diferentes, mas eram semelhantes, eu queria mostrá-los como telas. E essa é uma tela contemporânea minha, aos lençóis que eu estava fazendo. E eu achei que as estruturas lembravam essa tela, então eu fiz uma estrutura segurando o pano. E na França Brasil a gente podia andar em torno desses 2 objetos, você via a parte de trás, a parte da frente, os lençóis são translúcidos. Pode ir. Uhum. Eu vou mostrar, então, só mais um trabalho e paro. Esse é um trabalho que o título é Quase Aqui.
é um tipo de resposta contemporânea ao Ela que Não Está. E são mesas do meu ateliê que eu uso, e, num determinado momento, eu parei e restaurei a parte central da mesa, a madeira, e imprimi, eu pintei com uma tinta a óleo, só que eu usei spray, um aerógrafo, um compressor, para não ter nenhuma marca física. E o nome desses trabalhos é quase aqui. Eu fiz 4 deles, eu tenho 3 aqui. Esse é o último, é uma mesa que tinha uns furinhos, tal, eu mantive. Não, é só isso, eu vou parar por aí para a gente. Obrigado. Daniel, desculpe a pressão, é porque eu tenho uma visita aqui de diretores de museus de Israel, então tem que dar 1h30 lá embaixo. Desculpa. Então, passamos para o Jacques. Ele já tem. Eu vou apresentar, então, Jacques Camelck, arquiteto formado pela UF, mestrado em Gestão de Patrimônio Cultural da Universidade Alcalá de Henares, Politécnica de Madrid, e doutorado em Composição Arquitetônica, também na Universidade Politécnica de Madrid. Tá? Obras de Patrimônio e Cultura da Fundação Roberto Marinho e projeto para o Museu da Manhã. Boa tarde. Era para ser bom dia, né? Mas é uma honra estar aqui nessa mesa. Tem várias coincidências, né, acontecidas na mesa, sobretudo no caso da Anabela, que eu comentei, que há 12 anos atrás eu trabalhei fazendo um projeto pequeno do ateliê dela, de alguns desenhos de aquarela e tudo, e aí é uma feliz coincidência estar aqui com ela hoje, depois de 13 anos ter tido a oportunidade de projetar onde acredito que ela esteja trabalhando até hoje. Onde o ateliê continua o mesmo, né? Continua ainda lá no Flamengo, né? Então, isso é bem... E a mesma coisa, assim, da mesma maneira que o Paulo implica com ela, também implica comigo, né? Então, durante a obra aqui do Museu de Arte do Rio, a gente tinha algumas discussões agradáveis sobre forma, espaços, né? E esse todo o contorno que gera o local que a gente está hoje. Para vocês entenderem um pouquinho, eu trabalho hoje em dia na Fundação Roberto Marinho, estou à frente do projeto do Museu da Manhã e tive à frente também, junto com uma equipe grande, do Museu de Arte do Rio, que é o MAR. Né? Eu vou apresentar rapidamente o Museu da Manhã, é uma coisa bem simples. Vou fazer uso do recurso de há 35 anos atrás, que a Anabela usou, que foi o vídeo, nesse caso agora o vídeo, mas em 3 dimensões, né? Uma animação, e mostrar um pouquinho do processo criativo do arquiteto, em cima de aspectos artísticos, e mostrar depois o mar num único elemento, que foi um trabalho artístico, que foi essa cobertura curva que vocês estão vendo aqui em cima, e que foi bem gratificante e trabalhosa. Vou passar o vídeo, primeiramente, eu acho que dá uma visão do que vai ser o projeto do Museu da Manhã, e aí mostro o processo criativo rapidamente com as aquarelas do Calatrava. Tá.
continuidade de século em século, até localizar onde está o museu hoje em dia, já com a imagem do que ele será nos próximos 2 anos, que é justamente em frente ao Museu de Arte do Rio. O grande trabalho aí era de manter o entorno da região e da área, apresentando o Mosteiro de São Pedro, do qual vocês podem ver lá no fundo, para que ele não fosse um elemento que brigasse ou agredisse na altura ou nos elementos históricos e culturais da região. Da mesma maneira que o mar também precisa desse desafio. Aquela quando pensou o objeto, tinha muita preocupação com o visitante, que ele não chegasse próximo do elemento, ou que ele não tivesse a perspectiva de sempre estar chapado no edifício. Então, o uso do espelho d'água para que você tivesse sempre uma visão ao redor e mantesse a perspectiva desse elemento. Isso é a parte interna. Extremamente simples, ele contém 2 andares, mais positivo em cima, subindo essa visão mais normal. Essa grande nave, que foi projetada por mesmo de igreja, com suas panelas e embaixo essa é uma área do restaurante, né, que é a parte aberta ao público. Toda essa área externa é aberta ao público, não precisa pagar. O público pode andar nessa região e entrar no espaço da cidade do Rio de Janeiro. E o museu ele trata de aspectos de governança, sustentabilidade, os elementos principais dele é essa cobertura metálica, conforme o movimento do sol, ela vai se mover e ter aspectos de fachada diferentes ao longo do dia. Então, conforme o movimento do sol, ele se move e durante a noite adormece. E a preocupação de aspectos sustentáveis ainda por cima, é que a gente não iluminasse o edifício, mas sim que ele tivesse iluminação somente interna para que se mostrasse um pouco de vida desse empreendimento. Aí, só para a gente entrar no processo artístico de pensamento, de como aconteceu o museu, vou passar algumas aquarelas, que ao total foram feitas 1.100 aquarelas de desenhos. Foram 2 meses, a gente dividiu muito desenho, e toda a equipe que trabalha com em geral é arquiteto, engenheiro, ou um ou outro, mas em geral as 2 profissões. E a primeira coisa que ele pergunta é: você sabe desenhar aquarela? Né? Quando a gente começou a trabalhar. E aí eu tinha 2 aquarelinhas na coisa, assim, eu não sei se essas aqui... Não, tá bom, então não dá para... E aí ele teve uma visita no Jardim Botânico, aqui há 3 anos atrás, e o mais curioso de tudo isso foi que, na visita, ele já desenhava, inclusive esses desenhos que a gente vai começar a passar agora, são desenhos depois da visita do Jardim Botânico, e a gente andando, ele descobriu uma coisa chamada dormideira, que eu acho que todo mundo conhece, que é a dormideira, que é a plantinha que você toca, ela dorme. E ele ficou encantado com isso. Ficou encantado. Então, E aí falou assim, mas como é que pode? E aí eu falei assim, não, mas é isso. E aí ele arrancou uma dormideira. E se você arrancar, ela não dorme mais. Né? E ele falou assim, não acorda. E ele falou assim, eu falei assim, não dá para arrancar, né? E aí ele levou isso para Zurique, que é onde é o escritório, e aí começou a pensar várias formas do que é essa cobertura desse movimento, e fez vários exercícios em cima de todos esses desenhos de contorno, de espaço, de modulações, de triângulos, começou a ver proporções. Isso aí, a cobertura tem um balanço de 70 metros, que vai ser um dos maiores balanços do Brasil, proporções entre pessoas, espaços e área verde, a preocupação de ter o espelho d'água separando a visibilidade, e aí ele começa a pensar no entorno. Aí já mostra um pouquinho a Praça Mauá, né, que ele tenta, e ele faz vários desenhos, né, digamos, renascentista, costumo dizer, e desenhos da família, dos filhos, ao longo do processo. Né. E aí ele começa a trabalhar no pormenor da própria cobertura, dessa abertura, e até aspectos orgânicos, né, que era a própria dormideira, e com a mão. Ele acreditava que o aspecto da estrutura metálica tinha que ser
Esse que está aí, que é como a mão que segurasse para dar esse movimento, né? E aí, aspectos de engenharia já desenhado e formas específicas. Esse é o filho dele, desenhado. E aí chegou-se a um desenho final, que é esse desenho aqui, né? Da própria cobertura, com um entorno, que deu esse desenho aqui do espaço, né? O edifício ele tem 15 mil metros quadrados, a área ao redor de 30 mil metros quadrados, e, diferente do Museu de Arte do Rio, ele não é um museu de arte, ele é um museu de ciência, com foco de sustentabilidade. No entanto, terá algumas, sem sombra de dúvidas, obras artísticas para, né, fazer releituras e aspectos. É isso. E aí eu vou passar agora rapidamente, até para poder o Paulo ir de encontro, algumas imagens para contar um pouquinho como é que foi feita essa cobertura do Museu de Arte do Rio. Tá? A gente tinha uma luta muito grande de integrar os dois edifícios do que está acontecendo. Tem aqui. Então, a maneira como os arquitetos se encontraram de integrar foi através da cobertura fluida. Hoje em dia, existem, acho que 4 ou 5 no mundo dessa espessura de concreto como essa. É uma técnica já feita no Japão e é bem trabalhosa, e a gente, quando se deu conta para fazer a forma dessa cobertura, deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui maior, acho que não. Veja. Se pensou várias maneiras, né, de madeira, como vocês podem ver aí, ela está apoiada por andaimes, né, nessa imagem pequena, do que era a forma. E aí, tantos estudos, né, metálico, madeira, descobriu-se o isopor. Então, a forma foi toda